Vocês sabem, né, melhor do que eu, que físio tem muito conteúdo, né? Ainda mais que tem físio e neurofísio. Então, se eu ficasse falando de tudo aqui, a gente ia ficar umas 4, 5 horas. Eu tentei pegar bem as partes principais, só para a gente relembrar melhor. Mas daí, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa específica, também é só mandar para mim, tá? E também qualquer coisa que eu falar de errado, vocês me corrigem, que eu tô meio louco com as minhas provas também. Então, vamos lá. Lembrando a estrutura do fígado, né, que a gente começa ali da parte do TGI, a gente vai ter aquela unidade básica do lóbulo hepático. Então, a gente tem o sangue vindo lá das mesentéricas do intestino e vindo pela veia porta. Ele vai entrar, então a ideia é como se o fígado fosse uma porta de entrada para aquele sangue que está vindo ali do intestino. O fígado ele tem várias funções, mas basicamente os hepatócitos aqui que formam essas placas de hepatócitos que tem, que são a unidade básica ali, elas vão estar jogando coisa, meio que filtrando esse sangue e jogando um material aqui dentro dos canalículos, que vai servir tanto como tem uma função de ajudar na digestão, o suco pancreático vai ser jogado lá no intestino, e também tem uma função de excretar algumas coisas que o corpo precisa se livrar. Então, esse sangue ele vai vir da veia porta. A gente tem a artéria hepática também vindo da aorta. Ela vem, esse sangue ele vai se misturar aqui, tanto o venoso quanto o arterial, eles se juntam aqui nesses espaços chamados sinusoides, que ficam em volta das placas de hepatócitos. Separando essas placas de hepatócitos dos sinusoides, a gente vai ter essas células endoteliais e, junto com elas, as células de Kupffer, que são células do sistema imunológico, que vão ajudar na defesa de possíveis micro-organismos que venham desse sangue vindo do intestino. A gente tem aqui, entre as células endoteliais e as placas de hepatócitos, esse espaço de Disse, que é onde a gente vai ter a linfa. E essa linfa vai ser drenado aqui para o ducto linfático, que são aqueles vasinhos lá do sistema linfático que drenam os líquidos do corpo. E por fim, a gente tem os hepatócitos, que vão pegar esse sangue que está vindo do corpo e secretar coisas aqui dentro dos canalículos biliares. Os canalículos biliares eles vão se juntar de todos os lóbulos hepáticos e vão dar origem ao ducto biliar, que vai lá para a vesícula biliar, onde a bile, que é essa substância produzida pelo fígado, vai ficar armazenada até o momento da digestão, quando daí ela vai ser lançada lá no duodeno. Então, a bile, o que é? Ela é uma solução contendo várias coisas. Uma delas são os ácidos biliares, que vão auxiliar na digestão. Então, quando a gente come, a gente vai ter gordura ali nos alimentos, e essas gorduras, elas são placas muito grandes que as enzimas não conseguem agir sobre elas. Então, esses ácidos biliares ali presentes na bile ajudam a emulsificar, a deixar em menores pedaços, para que as enzimas tenham uma maior superfície de contato para agir. Como eu tinha dito, vai ser o meio de excreção de diversos produtos. Os principais que a gente precisa saber, a bilirrubina, que é do metabolismo das hemácias, e a gente tem o colesterol em excesso, que também vai ser jogado ali fora do corpo pela bile. Ao longo desses canalículos, a gente vai ter essas células chamadas colangiócitos, que vão secretar e reabsorver substâncias da bile. Então, os hepatócitos, eles vão secretar a substância ali nos ductos, porém não é a bile final. Os colangiócitos, ao longo dos canalículos, eles ainda fazem algumas mudanças para deixar a bile finalizada. E o produto final vai lá para a vesícula, como eu tinha dito para vocês. Uma coisa importante, né, de todas aquelas proteínas que a gente tem na membrana, que são muitas, não precisa decorar aquilo tudo. Pelo menos também, quando eu tive, não lembro da linha cobrar essas coisas. O raciocínio que a gente tem que ter é que cada coisa vai passar do sangue para dentro dos hepatócitos por alguns transportadores específicos e dos hepatócitos para dentro dos canalículos biliares por alguns transportadores específicos também.
E o que a gente tem que ter em mente é que tem uma família de proteínas chamada ABC, que vai utilizar ATP para mandar essas substâncias contra o gradiente delas. Ou seja, está usando ATP, está gastando energia. Então, em situações de choque circulatório, vocês já devem ter aprendido com a linha em RI, quando a gente tem choque, a gente tem uma má perfusão dos tecidos, o fígado vai ter pouco oxigênio, pouco substrato para produzir o ATP, e ele vai entrar em isquemia. Então, essas proteínas aqui vão começar a funcionar menos. E, consequentemente, a bilirrubina direta, que é a conjugada, que é a que o hepatócito está tentando jogar para dentro dos canalículos, ela vai começar a se acumular no corpo. Então, isso é importante clinicamente, porque eu posso medir lá a bilirrubina do corpo e entender que ela está acumulada porque essas proteínas não estão funcionando. Falando da bilirrubina, né, a gente vai ter lá as hemácias. A gente sabe que as hemácias são produzidas pela medula óssea. Então, elas são produzidas e elas têm uma vida de 120 dias. Depois disso, elas são substituídas por novas. Então, deu 120 dias, essas hemácias elas precisam ser metabolizadas. E primeiro, elas vão ser transformadas em heme. Depois, essa heme é transformada em biliverdina. E a biliverdina, por fim, vai ser transformada em bilirrubina não conjugada, que é a bilirrubina indireta. Então, quando a gente fala de bilirrubina indireta no sangue, é a que veio do metabolismo das hemácias e que o corpo vai precisar jogar lá para dentro do fígado para ser excretado. Quando a gente faz a dosagem da bilirrubina indireta no sangue e tem um aumento dessa bilirrubina indireta, a gente pode pensar que alguma coisa está acontecendo com as hemácias, ou elas estão geralmente é por um problema de destruição acentuada de hemácia. Isso vai gerar uma anemia. Essa bilirrubina não conjugada, lá dentro do fígado, dentro dos hepatócitos, ela vai se conjugar com algumas outras substâncias. Então, ela se junta com outras coisas e forma a bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada, que é chamada de direta, é essa bilirrubina que vai ser jogada para os canalículos biliares. E durante o processo de digestão vai ser jogada no intestino. E aqui, quando ela está dentro do conteúdo intestinal, a parte dela vai ser transformada em urobilinogênio, que vai voltar para o corpo. Uma parte vai para o fígado, uma parte vai ser excretada pela urina, e outra parte vai ser excretada pelas fezes. E quando a gente tem um aumento de bilirrubina direta no corpo, isso significa que a gente está tendo problema lá no fígado. Então, o fígado pode ser por conta daquelas proteínas que não estão conseguindo funcionar, mas pode ser também porque está obstruído o fluxo. Então, em doenças do fígado ali, que a gente tem fibrose, que a gente tem uma lesão no fígado, os canalículos eles ficam obstruídos e a gente vai ter essa estase causando um aumento da bilirrubina indireta. Então, a dosagem dessas duas bilirrubinas tem uma importância clínica também na prática. Agora, falando dos sais biliares, que vão ser produzidos a partir do colesterol. Então, o fígado ele tem duas fontes de colesterol. Uma que vem da alimentação, que são 30%, e os outros 70% é o fígado que vai produzir. Desses 70% que o corpo produz, 20% vai para o sangue, transportado por lipoproteína. Então, é aquilo que a gente estuda lá em bioquímica, da HDL e LDL. E os outros 80%, o fígado vai converter em sais biliares que vão ajudar nesse processo de digestão. Isso aqui a gente não precisa decorar, mas a lógica é, a gente vai ter o colesterol, ele vai ser transformado em uma coisa, que é a 7-hidroxicolesterol, e isso vai seguir duas vias. Pode se transformar em ácido cólico ou ácido quenodeoxicólico, vai ter uma conjugação com ou glicina ou taurina, e o produto final, lá no intestino, vai ser de ácido deoxicólico ou ácido litocólico. A ideia aqui é saber que o que é produzido lá no fígado são os sais biliares primários, que são esses ácidos aqui, ácido glicocólico ou taurocólico, daí depende do que eles vai se juntar. E quando eles são jogados lá no intestino, depois que a bile é secretada lá, a gente vai ter a ação das bactérias que vão produzir os sais biliares secundários.
quando essas bilhares são jogados lá no duodeno. Como que eles vão funcionar? Eles vão formar micelas por conta da conformação bioquímica deles, e eles vão começar a se juntar com lipídios. Então a gente tem os lipídios, as placas de gordura, e essa parte apolar dessas bilhares vai se juntar, vai recobrir essas gorduras, e a gente vai ter esse processo de emulsão, ou seja, de separação dessas placas em pedaços menores, e daí a gente vai ter as lipases agindo sobre essas gorduras. Quando isso acontece, a gente separa, os monoglicerídeos aqui vão para um lado, os sais biliares se separam da gordura, e eles também vão ter uma segunda função, que é ajudar lá no transporte da membrana. Então, quando esses monoglicerídeos precisam passar da membrana para dentro dos enterócitos, esses sais biliares também vão recobrir eles, ajudando nesse transporte. E daí a gente sabe que lá dentro da célula, esses monoglicerídeos vão se juntar de novo com o colesterol e com proteínas, formando a TAG de novo, que era o que a gente tinha aqui no início, e daí vai formar o quilomicron. O quilomicron vai ser esse transportador dos triglicerídeos, que é uma junção dos triglicerídeos com as proteínas, e vai ser levado lá para o ducto linfático. Então, a volta, né, a absorção das gorduras pelo corpo é feita não pelo sistema sanguíneo, e sim pelo sistema linfático. E daí lá no ducto torácico, ele vai para a circulação sanguínea e se dirige para o fígado. Aqui eu tentei fazer um esquema para ajudar vocês a entender melhor. Eu não sei se a Aline vai cobrar essas coisas, isso aqui é mais de bioquímica. Eu não sou a pessoa mais indicada também para falar sobre isso. Eu consegui passar em bioquímica sem entender direito essas coisas. Espero que a Patrícia não me escute. Mas conversei com a Yara, ela me ajudou a entender um pouquinho disso. E acho que vocês entendem até melhor que eu. Mas só para tentar ficar mais claro aqui, a gente tem o quilomicron ali no intestino, que vai ser reabsorvido. Pela ação da lipase proteica, ele vai perdendo colesterol para o corpo, vai perdendo gordura ali para o corpo, que ele vai deixando ao longo do caminho dele, e a gente vai ter o remanescente de quilomicron, que vai entrar nos hepatócitos. Então aqui a gente tem esse processo sendo descrito, o quilomicron indo lá para o capilar, e os remanescentes de quilomicron indo para o fígado. A gente tem o fígado produzindo triglicerídeo e colesterol, que vão ser transportados pelo VLDL. Então, aqui sai do fígado a gordura, o triglicerídeo e o colesterol transportados pelo VLDL, eles vão para os capilares com o objetivo de fornecer gordura para o corpo, para os tecidos que precisam. E também a gente vai ter daí os remanescentes de VLDL, depois que eles deixam a gordura pelo corpo, e eles voltam para o fígado. Esse VLDL que está no sangue, ele pode trocar a ApoC2 dele e dar para o HDL, pegar colesterol do HDL, e quando ele faz isso, ele se transforma em DL. Esse DL vai voltar para o fígado. Ou esse DL pode também doar o IpoE dele para HDL, e daí ele se transforma em LDL. O LDL vai liberar colesterol para as células e depois vai voltar para o fígado. Então, quando a gente fala de HDL e LDL, a gente está falando de transportadores de colesterol para o corpo. E eu lembro que na minha prova caiu algumas coisas disso, de saber quais eram as proteínas de cada um. Então, tentem lembrar dessas coisas aqui. É mais decoreba, né, infelizmente. Lembrar do quilomicron, que é a apoproteína B48, o VLDL, a ApoB100, C2 e AE, o HDL, que é a ApoA1, e o LDL, que é a ApoB100. Mas, basicamente, isso aqui é mais coisa de bioquímica mesmo. Eu não sei o quanto a Aline vai focar nisso. Agora, entrando na parte de TGI. Primeiro falando da movimentação. Então, a gente vai ter dois tipos de onda lá no intestino, que vão ser responsáveis pela movimentação ali do trato gastrointestinal. A gente tem as ondas lentas, que são variações do potencial de ação da membrana. Então, a membrana, quando ela está em repouso aqui, ela está em mais ou menos menos 50 milivolts. Porém, no trato gastrointestinal,
as células elas não ficam em repouso absoluto, elas ficam variando o potencial de membrana delas, que seriam essas ondas lentas. Porém, essas ondas lentas, elas não são capazes de gerar potencial de ação. Lembra por quê? Porque a gente precisa chegar naquele limiar, que quando atinge o limiar, a gente tem, de fato, a liberação do potencial de ação. Essas ondas lentas não conseguem chegar nesse limiar. Elas são apenas variações do potencial de membrana. Quando a gente tem esses potenciais em espícula ou ponto, daí realmente a gente vai ter a liberação do potencial de ação, porque ele vai atingir aquele limiar que a gente precisa, ela vai ficar mais positiva do que ela estava, porque entram cargas positivas dentro dela, e a gente consegue a despolarização. Essa despolarização faz com que o músculo consiga contrair e relaxar, gerando a movimentação que a gente precisa, tanto para a mistura dos alimentos, quanto para impulsionar eles para frente. E a gente também vai ter hiperpolarização, que seria por processos de quando a gente quer inibir a movimentação ali do TGI. Então, as células elas ficam mais negativas do que elas já são no repouso, e isso dificulta ainda mais a liberação do potencial de ação por ficar mais distante ainda do limiar que a gente precisa para atingir esse potencial de ação. Os 3 fatores que vão estimular essa despolarização, ou seja, que vão desencadear o potencial de ação das células do TGI para que ocorra a movimentação. É o estiramento do músculo. Então, quando o alimento passa ali pelo trato gastrointestinal, a gente tem o estiramento, e isso vai mexer com os plexos que a gente tem ali, fazendo com que sejam liberados acetilcolina através da função do sistema parasimpático. Então, lembra que o parasimpático está envolvido com o processo de digestão, ele vai ser ativado quando a gente está em repouso, e a gente tem a liberação também de hormônios gastrointestinais específicos, que vão agir ali na musculatura, fazendo com que ela se movimente. Em contrapartida, quando a gente tem uma inibição do processo de movimentação ali, seria pela hiperpolarização, e o que causa a hiperpolarização é o sistema nervoso simpático, pela ação de norepinefrina e epinefrina, que daí seria esse oposto do sistema parasimpático. Os hormônios, então, que vão ser liberados ali pela parede do trato gastrointestinal. A gente tem o estômago, que vai liberar gastrina. Quem produz a gastrina são as células G. O estímulo para a produção da gastrina vão ser peptídeos e aminoácidos ali na parede do estômago. E quando a gastrina é liberada, a função dela ali no estômago vai ser estimular a secreção de ácido gástrico. Então, a enzima que age ali no estômago, ela precisa de um pH ácido, ela vai liberar ácido gástrico para manter o pH ideal que ela precisa para funcionar. O intestino vai produzir basicamente 4 tipos de hormônio. A colecistocinina, que é chamado de CCK. O estímulo para a colecistocinina vai ser a presença de ácidos graxos e aminoácidos na parede do TGI. Então, quando a gente tem a comida ali, isso vai estimular a parede do intestino a produzir colecistocinina, e ela vai agir estimulando a secreção da vesícula biliar. Então, quando a gente come, a gente precisa da bile ali para ajudar na digestão. Ela vai estimular a secreção pancreática. Então, o pâncreas vai produzir enzimas e bicarbonato, que são importantes para o processo de digestão, e ela vai inibir a motilidade do estômago. A secretina, ela vai ser liberada pelo intestino quando a gente tiver a presença de ácidos ali na parede, e ela vai estimular a secreção do bicarbonato. Então, faz sentido a gente pensar que no duodeno a gente precisa de um pH um pouco mais alto, mais básico, e o conteúdo que está vindo do intestino é ácido. Então, quando esse ácido encosta ali na parede do intestino, ele vai lá no pâncreas fazer a liberação do bicarbonato para deixar o intestino um pouco mais alcalino. E ele também vai inibir a motilidade do estômago. A motilina, ela vai ser liberada quando a gente está em jejum, ela vai estimular esse complexo motor migratório, e a ideia aqui é que quando a gente está em jejum,
e não tem alimento ali no trato gastrointestinal, a gente tenha uma movimentação meio que com a ideia de deixar o trato gastrointestinal limpo, para não deixar ele totalmente parado, porque isso causaria problemas, principalmente infecção, por conta das bactérias que tem ali também. E a gente tem o GIP, que é o peptídeo inibitor gástrico, que vai ser estimulado pela presença de glicose, ácido graxo e aminoácido na parede. Ele vai estimular a liberação de insulina, então a insulina é importante quando a gente come, para jogar a glicose que vai entrar no nosso corpo para dentro das células. E a gente tem ele também inibindo a motilidade do estômago. Então perceba que os hormônios produzidos pelo intestino, a ocitocina, a secretina e o GIP, os três vão inibir a motilidade do estômago. A ideia aqui é, o estômago já fez o trabalho dele, o conteúdo foi jogado no intestino, e agora o intestino precisa trabalhar em pH mais básico. Então eu vou inibir o estômago para que não venha mais conteúdo ácido e dificulte o trabalho que eu estou fazendo ali no intestino. A gente vai ter dois tipos de movimento no trato gastrointestinal. Os propulsivos, que é chamado de peristaltismo, e a ideia desses movimentos é empurrar o alimento para frente. Como que acontece isso? A gente vai ter a contração da parede em um ponto e a dilatação da parede logo à frente. Alguns segundos depois, a parte que estava contraída vai relaxar e a parte que estava na frente, que estava dilatada, vai contrair. E isso vai acontecendo sucessivamente. Esse movimento de contrair e relaxar vai fazendo com que o bolo alimentar seja empurrado para frente. Então, isso é chamado de movimento propulsivo ou peristaltismo. E a gente tem os movimentos de mistura, que são anéis constritivos, que são formados em um espaçamento de alguns centímetros entre eles. Então, são várias faixas que contraem. E depois de um tempo, a parte que estava contraída dilata e as outras partes contraem. E isso vai acontecendo também sucessivamente, ajuda com que o alimento seja misturado com as enzimas e com todas as substâncias que estão sendo liberadas ali no trato gastrointestinal. Falando agora do processo de alimentação, digestão que a gente vai ter. Começa lá na boca, pela mastigação, então os dentes têm um papel importante de deixar o alimento menor. A gente vai ter a deglutição, que é o processo de engolir esse alimento. A gente tem 3 estágios. O estágio voluntário, que é a gente mesmo empurrando o alimento, fazendo com que a língua se contrai ali e vá para trás, empurrando o alimento. E a gente tem 2 fases que são involuntárias, que é do faríngeo e do esofágico. Então, a parte do faríngeo seria empurrar o alimento da faringe para o esôfago e o esofágico empurrar do esôfago lá para o final do esôfago para ele entrar no estômago. Quando o alimento está no estômago, o estômago vai ter 2 funções: de armazenamento, então esse alimento ele fica ali armazenado por um tempo no estômago, e depois a gente começa o processo de digestão propriamente dito. Então vai ter a mistura e a propulsão do alimento para frente para ele ser passado lá para o intestino. Quando a gente tem a distensão da parede ali do estômago, a gente vai ter a ativação dos reflexos mioentéricos. Lembra que histologicamente, quando a gente vê a parede do TGI, a gente vai ter 2 plexos. O plexo mioentérico, que é aquele que está entre as 2 musculaturas. Então lembra que mio dá essa ideia de músculo, né? Ele está entre as 2 camadas de músculo, a circular e a longitudinal. E o mioentérico, como ele está entre os músculos, ele vai controlar a movimentação dos músculos. E já o outro plexo que a gente tem, que é o submucoso, ele está lá na camada submucosa, que é a área onde a gente tem as glândulas. Então, ele está responsável por controlar a parte de secreção do TGI. Então, quando a gente tem a distensão da parede, é aquele plexo mioentérico que vai ser ativado, vão ter reflexos ali, que vão ativar o sistema parasimpático, e vai ter uma série de aquela liberação de acetilcolina, que vai fazer com que haja o potencial de ação sendo liberado e o músculo vai contrair. E a presença de peptídeos ali na parede do estômago também vai fazer com que ele comece a produzir gastrina, e a gastrina vai estimular também
essa movimentação da parede do estômago, fazendo tanto acontecer os movimentos de mistura, para misturar o suco gástrico com o alimento, e para fazer também o movimento de propulsão, quando já está quando está cheio o estômago, ele tem uma capacidade limite, então quando ele enche, começam a ficar mais intensas essas ondas, e a gente tem os movimentos de propulsão, que vão conseguir romper a pressão que existe ali no esfíncter, que separa, né, aquele esfíncter pilórico, que separa o final do estômago do duodeno. Ele se abre quando essa pressão é muito grande ali no estômago, e o alimento é empurrado do estômago para o duodeno. No duodeno, no jejum e no ilho, a gente basicamente vai ter movimentos propulsivos. Então, a distensão da parede ali também vai causar esse reflexo gastroentérico, e a gente vai ter a liberação daqueles hormônios que eu tinha comentado com vocês, a gastrina, a colicitocinina, a insulina e a mutilina. Elas vão ajudar tanto a inibir o estômago, para que ele não jogue mais conteúdo ácido no duodeno, e vão ajudar na movimentação da parede intestinal. Quando a gente chega no final do ilho, a gente vai ter aquele esfíncter iliocecal, que é o que separa. Lembra que esfíncter é musculatura que forma um círculo. Então, ela é circular e ela ajuda, ela fica fechada, contraída, impedindo com que o alimento saia daqui do ilho e vá para o seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Quando a gente tem muito alimento, que já ficou armazenado por bastante tempo, começa a encher aqui, e daí ele começa a empurrar esse esfíncter iliocecal, fazendo com que ele se abra, com que ele relaxe, também por ação de reflexos. O esfíncter se abre, o alimento que estava aqui no ilho vai para o seco, né, que é essa primeira parte do intestino grosso. Quando a gente tem aqui o intestino grosso, ele vai ter duas funções principalmente. Essa primeira parte, que é do ascendente, a primeira parte aqui do transverso, estão responsáveis por absorção de água e eletrólitos. Então, quando chega aqui o bolo alimentar, ainda está muito líquido. Então, para deixar mais consistente as fezes, para que elas sejam excretadas do corpo, essa parte aqui do início vai ser responsável por começar a reabsorver água e eletrólito. Já essa parte mais do final, do transverso, e a parte do descendente, vai ser responsável pela parte de armazenamento. Então, vai ficar armazenadas as fezes aqui. No momento em que começar a aumentar a quantidade, ele começa a ter os movimentos propulsivos, que começam a jogar para o colo. O colo, ele sempre vai ficar o reto, que é a última parte aqui, sempre vai ficar vazio. Quando o alimento começa a ser empurrado e a parede do reto é distendida, é quando a gente vai ter o reflexo para a evacuação. E daí lembra que a gente tem os esfíncteres, o interno e o externo. O interno, ele é controlado de forma autônoma pelo corpo, já o externo é a gente mesmo que controla ele. Agora, falando da digestão dos alimentos, né? Basicamente, a gente vai ter carboidrato, proteína e lipídio, e a ideia da digestão é transformar as cadeias grandes em cadeias pequenas. Então, os carboidratos é pegar polissacarídeo, disacarídeo transformar em monossacarídeo, que é o que vai ser reabsorvido pelas células, quebrar as proteínas, as ligações peptídicas, e transformar em aminoácido livre, e transformar as TAGs em ácido graxo glicerol para eles conseguirem passar pela membrana da célula. E a gente vai ter as secreções que vão ajudar nessa digestão. Então, começa pela saliva, que vai ter a retialina, que é a enzima que vai ajudar na digestão do amido, e já começa ali na boca, então. E lembrar que a saliva, ela tem também uma concentração alta de bicarbonato de potássio. Enquanto a secreção do fígado e do pâncreas tem bicarbonato de sódio, a saliva tem de bicarbonato de potássio. Secreção gástrica. Então, aqui é um pouquinho mais complexo. A gente vai ter as células principais que estão produzindo pepsinogênio. Então, para lembrar disso, é só lembrar que a principal função do estômago
é na digestão de proteínas. Então, as células principais vão estar produzindo a enzima responsável por essa digestão, que é o pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina. As células parietais ou oxínticas, que são sinônimos, elas vão produzir HCl, que é o ácido clorídrico, e o fator intrínseco, que é aquele fator responsável que vai ajudar lá na absorção da vitamina B12. As células G vão estar produzindo gastrina, e a gente vai ter outras produções ali pela parede do estômago, que são a histamina, somatostatina, lisozima e muco. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter a proteína ali na parede do estômago, e isso vai ser o sinal para as células G começarem a produzir gastrina. As células G produzindo gastrina, a gastrina ela vai começar a atuar, fazendo com que tanto as células parietais comecem a produzir HCl de forma direta, a gastrina vai fazer isso, mas ela também vai estimular o estômago a produzir histamina. E a histamina também vai lá nas células parietais estimular a produção de HCl. O HCl, por sua vez, ele vai lá nas células principais, responsáveis pela produção de pepsinogênio, fazer com que ele libere o pepsinogênio no estômago. Então, a gente já vai ter, por conta dessa proteína que entrou em contato com a parede do estômago, ter a liberação do HCl, que vai dar o pH que a gente precisa, mais a liberação da enzima que a gente precisa para degradar a proteína. E outra coisa que a gente vai ter também é a distensão da parede causada pelo alimento ali, que vai ativar aquele plexo submucoso, fazendo com que a acetilcolina seja liberada. E a acetilcolina também vai estimular as células principais a produzir pepsinogênio. Agora que o alimento saiu do estômago e foi para o duodeno, a gente precisa das secreções pancreáticas e das secreções do fígado, que é a bile. As duas vão ser jogadas lá no duodeno, mas qual que vai ser o estímulo para a liberação delas? Então, primeiro lembrar que a secreção pancreática é basicamente a principal responsável pela digestão dos alimentos. São as enzimas mais potentes. Então, ela vai ter enzima para digerir proteína, que seria a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipolipeptidase. Lembrar que a tripsina é responsável pela ativação das outras. Então, essas outras enzimas são liberadas naquela forma inativa, e a tripsina vai ativar elas. A gente tem a amilase pancreática, que é responsável pela digestão dos carboidratos, e a gente vai ter a lipase pancreática, o colesterol esterase e fosfolipase, que são responsáveis pela digestão de gordura. Daí é só lembrar do nome delas que fica fácil de entender no que elas vão estar agindo. E além das enzimas, a gente vai ter a produção de bicarbonato de sódio pelo pâncreas, também por conta daquela questão de deixar o duodeno mais básico, porque essas enzimas aqui, elas agem preferencialmente em ambiente básico. O estímulo para a secreção, para a produção dessas enzimas e pela liberação delas, vai ser de acetilcolina e colicistocinina. Então, lembra que distendeu a parede ali do intestino, do duodeno, liberou a acetilcolina vai começar a liberar essas enzimas pelo pâncreas, e a colicistocinina, que vai ser produzida em estímulo à presença de alimentos ali na parede do duodeno. E a gente vai ter a secretina. Lembra que a secretina está principalmente relacionada à liberação de bicarbonato de sódio, o que faz sentido, porque o estímulo da secretina, para ele ser liberado, é justamente a presença de ácido lá no duodeno. Então, o conteúdo que veio do estômago ácido foi jogado no duodeno. Essa acidez estimula a produção de secretina, que vai lá no pâncreas e faz ele liberar o bicarbonato de sódio. Essas enzimas, elas precisam, para elas serem liberadas lá no duodeno, serem carregadas por água e eletrólitos. Então, é só quando a secretina age que a secretina vai fazer a liberação do bicarbonato de sódio, que está diluído em água, que vai carregar também as enzimas juntas.
E a gente vai ter a secreção da bile. Então, a bile, ela contém aqueles produtos que eu já falei para vocês, né? Bilirrubina, colesterol que precisam ser excretados do corpo. Vai ter bicarbonato de sódio também, que ajuda a manter o pH mais básico. E vai ter os sais biliares, que são os que ajudam na emulsificação dos lipídios. E o estímulo para a liberação da bile vai ser a colecistocinina. Então, quando a gente tem a presença de alimentos ali no intestino, produz a colecistocinina, ela vai lá na vesícula biliar, faz com que ela contraia e jogue a bile para dentro do duodeno. A gente vai ter secreções no intestino delgado, que basicamente é muco alcalino, que também ajuda a proteger a parede ali do intestino, para que ele não seja digerido pelas enzimas. Água e eletrólitos. E os hormônios que a gente tinha comentado, né? Secretina, colecistocinina. As enzimas que tem ali no intestino delgado, elas não são secretadas na luz do intestino. Elas vão agir diretamente nas células, ou seja, ali nos enterócitos, que são os responsáveis pela absorção dos nutrientes. Então, essas enzimas elas estão ali. Quando o alimento vai passar pela membrana, o alimento que já foi previamente digerido, essas enzimas aqui vão fazer a digestão final, que seriam as menores cadeias possíveis, né? Os aminoácidos livres, os monossacarídeos e o ácido graxo e glicerol. Então, a gente vai ter peptidase, que vai ser responsável por liberar aminoácido livre ali na membrana, para que ele consiga passar para dentro do enterócito. Sucrase, maltase, isomaltase e lactase. Cada uma também tem o nome do substrato que elas vão agir, que seriam carboidratos, para ter monossacarídeo ali para passar pela membrana. E a lipase intestinal, que é responsável pela quebra de gordura, mas lembra que a lipase intestinal ela praticamente nem é precisa, porque a lipase pancreática é muito potente e praticamente já consegue fazer todo o trabalho sozinho. E no intestino grosso, basicamente a única secreção é muco, também para proteção da parede do intestino. Agora da digestão e absorção. Então a pitialina, que foi produzida pela boca, ela vai agir sobre os carboidratos, 5% deles direto na boca, nos segundos, minutos que a gente fica com o alimento ali na boca, mas 30 a 40% vai ser uma ação lá no estômago. Então, o alimento vai ficar no estômago armazenado, a pitialina vai ficar ali agindo sobre 30 a 40% desses carboidratos, transformando a amida em glicose e em maltose. A gente vai ter a ação da amilase pancreática, que vai ser jogado lá no duodeno, que vai agir sobre os carboidratos, transformando ele em maltoses, em pequenos polímeros de glicose. E a gente vai ter a ação de lactase, sacarase, maltase e alfa-dextrinase, que é ali direto nos enterócitos. Então, é na parede deles que elas vão estar transformando disacarídeos em monossacarídeos para que eles consigam passar para dentro dos enterócitos. E a absorção vai ser de glicose e galactose, cotransportada por sódio, e da frutose, transportada por difusão. Agora, falando de proteína, começa no estômago, com a pepsina, e a pepsina basicamente vai digerir o colágeno que envolve as proteínas. Então, não é a digestão em si das fibras mesmo, e sim do colágeno que está envolvendo elas. A tripsina e quimitripsina vai liberar pequenos peptídeos, já a carboxipolipeptidase já libera aminoácidos individuais. Então, essas três enzimas aqui em laranja são liberadas pelo suco pancreático e agem lá no duodeno. E a gente tem as peptidases, que estão lá na membrana dos enterócitos, no duodeno, e vão liberar aminoácidos individualmente para eles passarem pela membrana do hepatócito. E a absorção pode ser tanto de dipeptídeo, tripeptídeo ou de aminoácido livre. Então, não precisa necessariamente ser o aminoácido livre, mas pode ser em cadeias de 2 aminoácidos ou 3 aminoácidos. Os lipídios, eles vão ter ação dos sais biliares, né, que vem lá do fígado, causando a emulsificação. Essa emulsificação ajuda a deixar uma área maior para as enzimas agirem. Então, a gente vai ter as enzimas aqui em laranja, que são liberadas pelo pâncreas, que vão lá para o duodeno, a lipase pancreática, a colesterol esterase e a fosfolipase, e a lipase intestinal, que está na membrana dos enterócitos, que vai agir ali no intestino mesmo.
e a absorção vai ser em monoglicerídeos e ácidos gráficos, que vão passar pelos enterócitos e formar os quilomicrons. Absorção de água e íons. A água vai ser por osmose, então ela vai seguir o meio que está mais concentrado. Sódio, a maioria, basicamente, dos eletrólitos aqui, a gente vai ter, eles vão ser absorvidos ativamente. Então, as bombas que estão ali na membrana dos hepatócitos vão jogar esses eletrólitos para dentro dos enterócitos, para que eles sejam reabsorvidos. Já o cloreto ele vai ser absorvido por difusão, ou seja, ele segue o sódio. Como ele é uma carga negativa, ele vai seguir sempre o lado que o sódio tiver. No duodeno e jejúnio, que são as primeiras partes do intestino delgado, a gente vai ter bicarbonato sendo absorvido em forma de CO2. Então, aquele processo de pegar o CO2, colocar para dentro da célula e depois transformar em bicarbonato. Isso é importante porque se a gente tem doença em jejum, a gente pode ter acidose metabólica, porque a gente não vai estar absorvendo o bicarbonato de forma satisfatória. Então, a gente vai estar perdendo bicarbonato nas fezes. Se a gente perde base, a gente fica com acidose. E é metabólica porque é em relação ao bicarbonato. E no íleo e no intestino grosso, que o íleo é a última parte do intestino delgado, e daí o intestino grosso, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter cloreto sendo absorvido em troca de um bicarbonato. Então, a gente está absorvendo o cloreto e excretando o bicarbonato. Esse bicarbonato ali do intestino grosso ele vai ser importante para neutralizar os produtos ácidos que as bactérias ali do intestino grosso formam. Então, tenho essa visão das duas coisas que estão acontecendo com o bicarbonato. No início do duodeno e jejum, ele está sendo reabsorvido, e no final, lá para o intestino grosso, ele está sendo excretado. Agora vamos passar para a parte do rim. A gente tem o processo de filtração. Então, os vasos sanguíneos eles vão chegar ali no rim, vai ter toda aquela divisão, e eles vão formar a arteríola aferente. A arteríola aferente vai entrar no glomérulo. Então, aqui a gente tem a representação. Ela entrou. Aqui a gente tem os capilares glomerulares sendo representados. E a gente vai ter, então, essa filtração do sangue que está aqui dentro do capilar, passando para dentro do espaço de Bowman. Porém, a gente vai ter a membrana, que é uma membrana tripla, aqui desse capilar, formado pelo endotélio. Então, o endotélio são as células que revestem o capilar, que estão em contato ali com o sangue. A gente vai ter uma segunda membrana, que é a do meio, que é a membrana basal, que vai ter colágeno e fibrilas proteoglicanas. Então, lembra aqui que a membrana basal, ela possui cargas negativas, o que ajuda a repelir proteína. A nossa ideia é não deixar com que a proteína que está aqui dentro do sangue passe para o espaço de Bowman, seja filtrada. Então, as cargas negativas aqui, elas ajudam a impedir a ida de proteínas aqui para o espaço de Bowman. E a terceira camada, essa camada epitelial, que é onde a gente vai ter os podócitos, que abrem aquelas fendas para que auxiliem nesse processo de filtração. Basicamente, é isso que a gente tem que saber daqui, dessas três camadas, e as três vão ajudar nesse processo de filtração para que ele seja bem complexo. E a gente vai ter essa pressão de filtração, né? Então, a arteríola aferente que está entrando lá no glomérulo, ela vai entrar, e depois de várias divisões que ela tem aqui dentro do glomérulo, ela sai pela arteríola eferente. E a gente vai ter essas pressões que vão controlar a quantidade que está sendo filtrada, ou seja, a quantidade de sangue que está passando aqui de dentro dos vasos para dentro da cápsula de Bowman. Basicamente, são duas de cada lado. A gente vai ter pressão hidrostática do capilar glomerular. Sempre que a gente fala em pressão hidrostática, a gente pensa na força que o líquido está fazendo para sair da onde ele está. Então, o sangue está fazendo uma força aqui para sair do capilar e entrar na cápsula de Bowman. Essa é a pressão hidrostática do capilar glomerular. A gente vai ter também a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Está em vermelho aqui porque ela é contra a filtração.
Então, é a força que o líquido que está na cápsula de Bowman faz para ir para dentro do capilar. No caso, é uma pressão menor. Então, essa pressão do capilar glomerular vence, a gente consegue ter o processo de filtração. Mas aqui, essa pressão hidrostática do capilar de Bowman, ela é contrária, ela é negativa. E a gente vai ter pressão coloidosmótica. Quando a gente fala em pressão coloidosmótica, a gente está falando da concentração, basicamente, de proteínas dentro do nosso líquido. Então, quanto mais proteína a gente tem, maior é a pressão coloidosmótica, maior é a grudentice que a gente tem dentro desse compartimento, e mais vai atrair água. Então, enquanto a hidrostática seria a força que o líquido faz para sair, a pressão coloidosmótica é o quanto aquele líquido puxa mais líquido ainda para dentro dele, para dentro de onde ele está, para que ele consiga ficar menos concentrado. Então, a pressão coloidosmótica do capilar glomerular, ela está puxando líquido para dentro do capilar, então ela é contrária ao processo de filtração. E a gente nem considera a pressão coloidosmótica aqui da cápsula de Bowman, porque praticamente não tem proteína aqui, porque não passa proteína do capilar para dentro da cápsula. Então ela é praticamente zero. Então, para calcular a pressão líquida de filtração, seria uma constante vezes a pressão hidrostática do capilar, diminuindo a pressão coloidosmótica do capilar e a pressão hidrostática do capilar, que são essas pressões que estão indo contra o processo de filtração. E a gente vai ter uma regulação desse processo de filtração. Então, o corpo ele vai regular o quanto ele quer que seja filtrado, a depender da quantidade de água que a gente tem no corpo, a depender da quantidade de eletrólitos que a gente tem no corpo, a depender principalmente da pressão arterial que a gente tem no corpo. Então, quando a gente está com uma pressão muito alta, tem muito líquido dentro dos vasos, o corpo ele vai, através do rim, regular isso, fazendo com que aumente a filtração para que eu tire mais água do corpo. Então, sempre pensar em aumento de filtração como aumento da produção de urina e liberação desse excesso de água do corpo. E quando a gente tem processo de desidratação, vai acontecer o contrário. A gente tem pouca água no corpo, pouco líquido. A gente vai estar em estado de depressão do espaço. Então, o corpo vai começar a filtrar menos para reter mais água e urinar menos, para ter menor perda renal. A gente tem duas ações aqui que vão reduzir a taxa de filtração, então que vão diminuir a quantidade de água que a gente está perdendo, que seria o sistema simpático, norepinefrina, epinefrina e endotelina. Então, são ação de hormônios, que são hormônios de fuga, assim como o sistema simpático, que também é ativado em situações de fuga. São situações em que a gente precisa parar esse processo de filtração para urinar menos, para reter mais água, porque a gente precisa de uma maior pressão. A gente precisa que o sangue vá com mais força para os órgãos, porque a gente está em uma situação de estresse fisiológico. Então, vai diminuir a taxa de filtração. Eles fazem isso através da constrição das arteríolas, aquelas que a gente conversou antes, tanto a aferente quanto a eferente. Porque se eles fazem a constrição delas, eu diminuo o fluxo de sangue que está dentro ali da cápsula de Bowman, do glomero, eu diminuo o processo de filtração. Em contrapartida, a gente vai ter a angiotensina 2, prostaglandina, bradicinina e óxido nítrico agindo, fazendo com que a taxa de filtração aumente, ou seja, que eu libere mais urina. Então, aqui a gente vai ter uma vasoconstrição da eferente pela angiotensina 2. Se eu faço vasoconstrição da eferente, eu prendo o sangue dentro do glomérulo. Então, ele está entrando normal pela aferente, mas ele não está conseguindo sair pela eferente. Então, a pressão ali do glomérulo vai aumentar, eu aumento a minha taxa de filtração. Prostaglandinas, bradicininas e óxidos nítricos são vasodilatadores, então eles vão dilatar a arteríola aferente, que é a que está recebendo sangue, e com essa vasodilatação a gente aumenta a pressão hidrostática, porque está chegando sangue com mais força, e isso vai aumentar a taxa de filtração. Além desses controles que são mais extra-renais, né, que vêm do corpo, de uma forma geral, a gente vai ter
uma forma do próprio rim se autorregular. Como que vai acontecer isso? É pela ação da mácula densa. Então, a gente tem aqui a arteríola aferente, o sangue está entrando, a arteríola eferente ele está saindo. A mácula densa é uma estrutura que está lá no túbulo distal. Então, aqui a gente vai ter o túbulo proximal, vai formar as alças de Henle, e depois aqui o túbulo distal. Essa mácula densa ela é sensível aos níveis de sódio. Então, no caso da gente estar filtrando pouco, é sinal de que a gente está com pouco líquido no corpo. A gente está desidratado, com pouca água. A mácula densa ela vai sentir os baixos níveis de sódio, porque a água, guardem isso, a água ela sempre acompanha os níveis de sódio. Se eu aumento a concentração de sódio no corpo, eu aumento a água. Se eu diminuo a concentração de sódio no corpo, eu diminuo a água. Então, quando a gente está com depressão do espaço, um pouco líquido, a gente está com pouco sódio. Então, a mácula densa vai sentir esse pouco sódio e ela vai mandar sinais, tanto para a arteríola aferente quanto para a eferente. O que ela vai fazer na arteríola aferente? Ela faz com que essas células justaglomerulares aqui comecem a liberar substâncias que fazem com que a arteríola aferente dilatem. Com essa dilatação, vai chegar mais sangue com mais força, aumenta a pressão hidrostática, eu começo a filtrar mais. Já na arteríola eferente, ela vai passar o sinal para as células justaglomerulares para que elas produzam renina. A renina vai começar a aumentar a produção de angiotensina 1. A angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, que é a ECA. E a angiotensina 2, ela vai ter aquele efeito que a gente já conversado, de fazer constrição da eferente. Com a constrição da eferente associado à dilatação da aferente, o sangue está chegando em maior velocidade e não está conseguindo sair direito porque aqui está bloqueado. Então, a gente tem aumento da pressão hidrostática, começa a aumentar a filtração. O que faz sentido, porque o sinal que desencadeou tudo isso foi justamente uma diminuição da quantidade de sódio sentido pela mácula densa, porque tinha pouca água. Então, ela sentiu que tinha pouco líquido no corpo, começa a filtrar mais. Agora, falando de reabsorção e secreção. A gente filtrou. O filtrado está ali dentro dos tubos. Ele vai passar. Para a gente ter esse processo de reabsorção, que é o líquido que foi filtrado passar de novo para dentro das células, a gente também vai ter forças agindo. Então, aquele capilar, aquela arteríola eferente que saiu do glomérulo, ela vai sair e ela vai dar origem ao capilar peritubular, que é um capilar que vai ficar em volta ali dos tubos. E é para cá que vai ser reabsorvido o que foi filtrado. E a gente vai ter aquelas mesmas forças agindo. Então, a gente tem a força hidrostática do interstício. Quando a gente fala de interstício, é o espaço que está envolvendo os túbulos renais e o capilar. Então, a gente tem a força hidrostática do interstício, que é a força que o líquido que está aqui faz para ir para dentro do capilar peritubular. Então, é uma força favorável à reabsorção, porque eu estou jogando de novo para dentro do capilar. A gente vai ter a pressão poliosmótica do capilar. Então, é o quanto o líquido que está dentro do capilar está grudento, está com concentração alta de proteína. Também vai ser favorável à reabsorção, porque vai estar puxando o líquido que está aqui, que veio do túbulo, para dentro do capilar. E a gente vai ter as forças contrárias à reabsorção. Então, a pressão hidrostática do capilar, então a força que o líquido que está dentro do capilar vai fazer para sair dele, então está indo contra a reabsorção, e a pressão colisosmótica do próprio interstício, então o quanto ele está concentrado de proteínas, puxando esse líquido do capilar para fora, para o interstício, e indo contra o processo de reabsorção. Falando do processo de reabsorção do túbulo proximal, que vai ser a primeira parte ali depois do glomérulo. A gente vai ter a absorção de praticamente todo aminoácido de glicose. Então, o aminoácido e glicose eles são filtrados porque são substâncias muito pequenas, mas a ideia do corpo é não perder eles. Então, já no túbulo proximal, a gente tem a reabsorção de todo aminoácido e de toda a glicose.
não é normal ter aminoácido e glicose na urina. Quando a gente faz exame de urina e encontra aminoácido e glicose, é sinal de que alguma coisa está errada. 65% do sódio vai ser reabsorvido aqui no túbulo proximal. Essa reabsorção vai ser por cotransporte com os aminoácidos e a glicose. E a gente vai ter 80% da reabsorção de bicarbonato. Esse bicarbonato não passa diretamente pela membrana, ele vai ser através do CO2. Então, como que funciona? A gente tem o CO2 ali na membrana, que veio a partir do bicarbonato que a gente filtrou. Então, a gente filtrou o bicarbonato, ele está lá no lume, ele precisa ser reabsorvido, precisa passar aqui para o capilar. Esse bicarbonato, ele vai se juntar com H+, e formar o ácido carbônico. O ácido carbônico é fraco, ele se dissocia em água e CO2. A água continua aqui no lume, que vai formar a urina. O CO2, por difusão, passa para dentro da célula. Aqui, por ação da anidrase carbônica, ele vai se juntar com a água de novo, formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, um H+, pela ação da bomba aqui, vai ser jogado lá para fora, volume de novo, para se juntar com novos bicarbonatos. E o bicarbonato que sobrou aqui vai, em cotransporte com o sódio, ser jogado aqui para dentro do capilar. É difícil decorar essas coisas, mas basicamente o que a gente tem que pensar é que a gente tem o bicarbonato que precisa ser reabsorvido, ele vai ser transformado em CO2, dentro da célula o CO2 se transforma em bicarbonato de novo, e daí o bicarbonato é reabsorvido. Depois que sai do túbulo proximal, ele vai para a alça de Henle, que tem 3 pedaços. Um ramo descendente, que é todo fino, e um ramo ascendente, que parte dele é fino e a parte final é espessa. No segmento descendente, a gente vai ter níveis mínimos de atividade metabólica. Por quê? Porque aqui praticamente não tem transportadores na membrana. Basicamente, o que a gente tem aqui são transportadores para água. Então, essa parte descendente aqui, ela é permeável à água. Já a parte ascendente, a gente vai ter bastante transportadores. A gente vai ter o principal, que é o 1Na, um sódio, 2 cloreto, 1 potássio, que vai fazer a absorção bastante sódio, então ele vai ser importante para a absorção do sódio. Porém, essa parte ascendente tem um metabolismo alto, ela é impermeável à água. Então, aqui a única coisa que vai ser reabsorvida são os eletrólitos mesmo, não são, a água não passa. E a gente vai ter secreção de hidrogênio. Então, lá de dentro do interstício, de dentro dos capilares, vai estar sendo jogado hidrogênio aqui para dentro da alça de Henle, para ser excretada pela urina. Essa bomba aqui que está agindo, está jogando um sódio, 2 cloreto, um potássio aqui para dentro, e esses íons vão ser reabsorvidos. Eles vão passar aqui pela membrana do interstício e ir lá para dentro do capilar peritubular. Porém, o potássio ele volta pelos canais de escape de potássio que a gente tem aqui na membrana. Então, se a gente está tirando 2 cargas positivas, né, um sódio e um potássio, e 2 cargas negativas, e jogando aqui para dentro, tecnicamente aqui ficaria neutro. Porém, o potássio volta. Com a volta do potássio, essa parte aqui de dentro do lume, vai ficar positiva. Ficando positiva, ela começa a repelir os cátions, a repelir tudo que tem carga positiva. Então, essa volta do potássio ajuda na reabsorção desses outros cátions aqui, que vão passar por difusão. O sódio, o próprio potássio, o cálcio e o magnésio. Então, eles passam por difusão, sendo atraídos pela carga negativa que vai estar aqui fora, porque aqui fora a gente está passando 2 cloreto e um sódio, então está mais negativo. Esses cátions vão passar para cá. É nessa região que a gente vai ter os diuréticos de alça agindo, né? Alça de Henle. E eles vão atuar justamente nesse transportador aqui, bloqueando ele, porque a ideia do diurético é fazer com que eu excrete mais água na urina. Com isso,
eles bloqueiam isso, o sódio, o cloreto e o potássio param de ser reabsorvidos, ficam aqui no lumen. Como eu tinha dito para vocês, a água segue o sódio. Então, se eu estou deixando mais sódio aqui no lumen, a água está ficando também, e a gente vai ter uma maior liberação de água pela urina. Os diuréticos são um dos principais medicamentos usados contra a pressão alta. Então, um dos motivos de pressão alta é justamente esse aumento da quantidade de líquido no corpo, que faz com que a pressão arterial fique maior. A gente usa diurético para liberar mais volume do corpo e diminuir a pressão. Agora a gente vai falar do túbulo distal. Ele é dividido em uma parte inicial e uma parte final, porque elas atuam de maneira diferente. Nessa parte inicial do túbulo distal, que é onde a gente tem aquela mácula densa, que é a estrutura que está em comunicação ali com as arteríolas aferentes e referentes, a gente vai ter reabsorção do cotransportador NaCl. Então aqui a gente tem o lumen, que é onde está o filtrado, e a gente precisa reabsorver sódio e cloreto. Eles vão passar por esse cotransportador para dentro da célula, e o que faz eles passarem para cá é a ação dessa bomba de sódio e potássio. Então a bomba de sódio e potássio está gastando energia para jogar o potássio aqui para dentro e o sódio para fora. Com isso, ela deixa menos concentrado de sódio aqui, o que faz com que esse cotransportador comece a funcionar, porque daí com baixa concentração de sódio aqui, o sódio que estava aqui começa a passar para cá, que está pouco concentrado, e ele traz o cloreto junto. Então aqui é assim que ocorre essa reabsorção do sódio. E a gente vai ter reabsorção de cálcio e magnésio, que vão ser por diferença de carga. Então, se eu estou reabsorvendo mais sódio, eu estou reabsorvendo mais cloreto, desculpa, porque o potássio está vindo para cá também, o potássio está sendo excretado, eu deixo o lumen mais positivo. E com isso, o mesmo mecanismo que eu tinha comentado antes, o lumen ficando mais positivo ajuda nessas cargas positivas, cálcio e magnésio, a passar para esse lado e serem reabsorvidos. Daí a gente tem essa parte distal do túbulo, essa parte final do túbulo distal e o túbulo coletor, que a gente fala junto porque elas têm o mesmo metabolismo. Então elas são impermeáveis à água na ausência de ADH. Se eu não tenho liberação de ADH, eu não tenho reabsorção de água nessas regiões. A partir do momento que eu libero o ADH, elas começam a levar os transportadores de água para a membrana, a água começa a ser reabsorvida. A gente vai ter 3 tipos de célula nessas regiões. As células principais, que vão reabsorver sódio e secretar potássio. Basicamente é o mesmo princípio que eu tinha falado ali antes no túbulo distal da parte do início. A diferença é que a bomba aqui vai estar agindo, jogando o sódio para fora e o potássio para dentro. Então aqui vai ficar com pouco sódio e o sódio vai passar por difusão aqui, não vai ser por aquele cotransporte com cloreto. E como eu estou deixando muito potássio aqui dentro, o potássio vai escapar lá para o lumen e ser excretado na urina. Lembra que nas aulas de endócrino a gente falava da ação da aldosterona, que ela agia lá nos túbulos do rim, reabsorvendo sódio e excretando potássio. Então aqui a gente tem essa ação dela estimulando essa bomba. Quando a aldosterona estimula essa bomba, ela faz com que a gente aumente a reabsorção do sódio e comece a aumentar a excreção do potássio. Lembra que uma das coisas que estimulavam a aldosterona a ser liberada é justamente um aumento dos níveis de potássio no corpo. Então, aumentei potássio, ele vai lá no córtex adrenal, estimula a produção de aldosterona, que vem aqui e faz essa bomba agir mais, fazendo que mais potássio seja jogado para dentro da célula e depois vá para o lumen para ser excretado do corpo. E a gente vai ter a ação de 2 células intercaladas, a do tipo A, a do tipo B. Lembra que a do tipo A ela vai ser ativada quando a gente está em acidose, a do tipo B quando a gente está em alcalose ou basicose. Então, se a do tipo A vai ser ativada quando a gente está em acidose,
a função dela vai ser excretar H+, porque o H+, é o que está causando a acidose. Como que vai acontecer esse processo? A gente tem uma bomba aqui na membrana, fazendo com que esse hidrogênio seja excretado. Então, é através de gasto de energia. A gente tem o CO2 que está aqui no... Sempre que a gente pensa em secreção de H+, a gente tem que pensar em reabsorção de bicarbonato, porque o corpo, o rim, ele sempre está fazendo essa troca. Ele troca um bicarbonato por um hidrogênio. Lembra que eu tinha o CO2 lá no interstício, que foi... Ele veio através do bicarbonato, né, que se transformou em CO2, passou por difusão aqui, a anitrase carbônica começou a agir, eu tive a formação do bicarbonato e do H+. Esse H+, pela ação das bombas, vai ser jogado fora, para a urina. Já o bicarbonato que foi formado, que na verdade já era o bicarbonato que estava lá fora, que passou para dentro em forma de CO2, aqui dentro ele vai ser trocado por cloreto. Então, vem cloreto para dentro, o bicarbonato para fora. E assim a gente tem essa correção do processo de acidose que a gente tinha. Conseguiu reabsorver uma base, ao mesmo tempo em que jogou fora o íon hidrogênio, que é o que causa essa diminuição do pH. Já as células do tipo intercaladas B, elas são o exato oposto. Então, se vocês perceberem, é a mesma célula, só que trocada os lados das membranas. Então, essa membrana que estava voltada para o lumen tubular aqui no tipo A, é a membrana que está voltada para o interstício lá na célula do tipo B. Então, as bombas aqui, elas vão estar funcionando, gastando energia para jogar o hidrogênio de volta para dentro do corpo. Então, a gente está pegando aquele CO2, trazendo para dentro da célula, ele vai se transformar em H+ e bicarbonato, enquanto o H+ está sendo jogado para dentro do corpo de novo, o bicarbonato vai ser jogado para fora. Então, a gente está excretando uma base e reabsorvendo um ácido. E isso vai resolver esse processo de alcalose. O mecanismo contracorrente, para a gente fechar essa parte, o que a gente tem que entender é a fisiologia do que vai estar acontecendo em cada segmento da alça de Henle. Então, como eu tinha dito para vocês, o ramo descendente, ele não tem transportadores de íons aqui na membrana. Então, a única coisa que vai estar acontecendo é que ele vai perder água. A água, ela sempre vai diluir os meios. Então, se eu tenho 300 miliosmóis aqui, que vieram lá do túbulo proximal, eu vou perder água para o meio, para o interstício, até que o que eu tenho aqui dentro se iguale ao que tenho lá fora. Então, a água ela vai passar até que eu fique 300, 300 dos dois lados. E isso sucessivamente. Se eu perdi água aqui em cima, a parte lá de baixo ficou mais concentrada. Daí, 600, eu vou perder água até que o meio externo também fique com 600 para igualar. Se eu perdi água aqui, o fluxo vai seguindo, eu vou ficando cada vez mais concentrado. Cheguei lá no final da minha alça de Henle, eu estou com uma altíssima concentração desse fluido. Ele está com 1.200 miliosmóis. Quando a gente vai para a alça ascendente, a água não vai passar, porque a gente não tem canal de água aqui, então é impermeável. Em contrapartida, a gente tem aqueles cotransportadores de um sódio, 2 cloreto, um potássio, que vão estar jogando soluto para fora. Se eu estou jogando soluto para fora, o que vai estar acontecendo? De 1.200 eu passo para 900 de concentração, depois para 600, depois para 100. Então, a gente vai perdendo soluto e vai ficando cada vez menos concentrado. E o quanto que vai sair de soluto? Aqueles transportadores de íons que ficam aqui, eles conseguem criar um gradiente de 200 miliosmóis. Então, eles vão jogar para fora até que a parte de fora fique 200 vezes mais concentrada, não, né? Fique com uma diferença de 200 miliosmóis daqui de dentro e daqui para fora. E, na verdade, são esses cotransportadores que vão gerar essas cargas, essa concentração que a gente está vendo do lado de fora. Então, elas jogam de forma ativa. Eu tive os 300 aqui em cima, 500, 600, 900, 1.200 aqui.
E daí, quando o filtrado for passar por aqui, pela parte ascendente, é que daí a gente vai perder a água para que ela se iguale com a concentração que foi criada aqui pelos próprios cotransportadores ali da alça ascendente. Qual é a ideia do mecanismo contracorrente? A gente perde muita água durante o dia, por várias formas. Pelas fezes, pelas secreções ali do trato gastrointestinal, pela própria urina, pelo suor, pela respiração. Quando a gente expira, a gente perde água. Então, o corpo, o rim, ele tem uma forma de... É uma forma dele de reter água no corpo para evitar essa perda que a gente... Para compensar essa perda que a gente teve durante o dia. A ideia dele de reter água é deixar a urina concentrada, ou seja, com pouca água. Reti a água, a urina ficou concentrada, eu excreto essa urina com pouca água. Só que a água, lembra que eu disse que ela vai passar por difusão, ou seja, ela passa por osmose para onde está mais concentrado. Se a gente quer tirar a água daqui de dentro do tubo para passar para o interstício, para ser reabsorvida, para compensar essa perda que a gente tem, a gente precisa deixar um interstício muito concentrado para a água conseguir passar. Então, a forma do corpo fazer isso é justamente por esse mecanismo contracorrente. E a anatomia da alça de Henle que vai ajudar nisso. Porque se a gente considerasse que fosse um túbulo reto, na horizontal, todo esse processo aqui não ia estar acontecendo. É justamente o fato dessa parte descendente ser permeável à água e a parte ascendente só ter o transporte de íons e não ser permeável à água, nesse formato específico que ajuda com que isso aconteça, com que essa parte do interstício aqui fique bastante concentrada na parte de baixo, fazendo com que a água consiga ser reabsorvida, porque daí o ADH vai ser liberado, os transportadores de água vão para a membrana, a água consegue passar dentro dos tubos para fora, e dessa forma a gente retém água. Então, basicamente, isso aqui eu já expliquei para vocês, vai chegar aqui, vai ter todo aquele processo. Veja aqui que eu deixei exemplificada essa imagem para mostrar os 200 miliosmos de diferença. Então, jogou soluto para fora, até que aqui fica com 200 de diferença. Está 300 aqui, está 500, 200, 400, 100, 300. A água aqui vai passar e ela vai indo para fora até equilibrar a parte de dentro com a parte de fora. E quanto mais fundo a gente for na alça de Henle, mais concentrado vai estar. Chegamos lá no túbulo contorcido, está muito pouco concentrado, está bem diluído porque a gente foi jogando soluto para fora. Aqui a gente vai jogar ainda mais soluto para fora e a gente vai começar aquele processo de reabsorção de água, porque daí é aqui que vai agir o ADH. O ADH vai fazer com que os transportadores fiquem aqui na membrana e a água começa a sair seguindo essa alta concentração que está aqui no interstício. Lembra que a ureia também vai ser importante nesse processo. O ADH também faz com que os transportadores de ureia vão para a membrana. É importante porque se a água passasse sozinha para cá, a concentração ia diminuir. Eu ia diluir esse conteúdo que estava aqui. A ureia passa junto para manter a concentração alta, porque ela também age na osmolaridade. Quanto mais ureia eu tenho, mais concentrado fica o meio. Agora, dessa aula de extracelular não tem muito o que falar. Eu deixei só um slide aqui para a gente exemplificar os dois tipos de situação que a gente vai ter, basicamente de redução do líquido no espaço extracelular, que é a desidratação e a hipotensão. Então, já falei para vocês que o corpo tem aqueles mecanismos, quando a gente está desidratado e hipotenso, para reter água. Então, vai ser a angiotensina, por aquele processo lá da mácula densa, ela sentiu pouco líquido no corpo, pouco sódio, liberou renina, angiotensina 1 se transformou em angiotensina 2 pela ação da ECA. A ECA ela vai fazer vasoconstrição da eferente para aumentar a filtração e reabsorção. E a gente vai ter liberação de aldosterona pelo córtex da adrenal, que vai aumentar a reabsorção de sódio a partir da estimulação da bomba de sódio e potássio. Sistema nervoso simpático, quando a gente está em situações de estresse, então hipotensão e desidratação. A gente tem baroreceptores, que são receptores de pressão
na carótida e no arco da aorta. Esses receptores de pressão, eles sentem que a pressão está baixa e eles começam a liberar hormônios que fazem vasoconstrição sistêmica para aumentar essa pressão que está baixa. E a gente tem a ação do ADH. Então, principalmente quando a gente está desidratado, vai ter aquele processo que envolve lá o hipotálamo, que vai liberar o ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, ele vai fazer com que a gente retenha mais água ali no rim. E ele também é o outro nome do ADH é vasopressina, porque ele tem esse efeito de vasoconstrição sistêmica também, o que ajuda na hipotensão. Regulação ácido-base. A gente tem 3 formas de regular o pH do nosso corpo. O primeiro é a solução tampão, então a gente vai ter hemoglobina e bicarbonato. Lembra que a hemoglobina é através da ligação do H+, lá na hemoglobina, então ela serve como um reservatório de ácido no nosso corpo e é uma ação a curto prazo, não é uma solução, você não vai estar tirando esse excesso de ácido do seu corpo, você vai estar apenas escondendo ele para uma situação aguda ali. E a gente tem o bicarbonato, a partir daquela reação. Então, quando eu aumento o ácido no corpo, tem uma acidose, eu vou fazer com que a reação se mova para esse lado esquerdo. Então, o H+ começa a se juntar com o bicarbonato. Então, o bicarbonato aqui está agindo como tampão. Lembra que a definição de tampão é toda substância que se liga ao hidrogênio de forma reversível. Esse excesso de hidrogênio que está causando acidose se liga a mais bicarbonatos, gera o ácido carbônico, se dissocia em CO2 e H2O. O CO2 é expulso do corpo pela respiração. Em contrapartida, quando a gente tem um aumento uma diminuição do H+, que seria uma alcalose, a gente vai ter a reação se movendo para a direita, então para o lado de formação do H+. A regulação respiratória, basicamente, é através da fórmula também. Daí seria focado no CO2. Se eu tenho uma acidose, o pulmão ele vai começar a liberar mais CO2 pela respiração para diminuir a acidose. E se eu tenho uma alcalose, a gente começa a respirar menos, para soltar menos CO2, para ter uma retenção de ácido no corpo, para ajudar nessa alcalose. E a gente tem o centro respiratório lá no bulbo, que vai ser sensível a esses níveis de CO2 e H+, e vai estimular a musculatura lá do pulmão, ou a aumentar a ventilação para eliminar mais CO2, ou a diminuir a ventilação, para aumentar a ventilação e eliminar mais CO2, ou diminuir a ventilação, né, ter uma frequência respiratória mais baixa, para aumentar os níveis de CO2 do corpo. E a gente tem um controle renal, que vai demorar mais para acontecer, mas vai ser mais efetivo, porque ele, de fato, vai ou reabsorver hidrogênio e secretar bicarbonato, em situações de alcalose, que precisa de mais hidrogênio no corpo, ou em situações de acidose, ele vai secretar esse hidrogênio e reabsorver o bicarbonato. Então, a gente vai ter secreção do hidrogênio nos segmentos iniciais, ali no tubo proximal, que vai ser por aquele processo que eu já falei para vocês. A gente tem o CO2, que vai se difundir para a célula, e a gente tem a formação do bicarbonato e hidrogênio aqui dentro, pela ação da anidase carbônica, o bicarbonato é reabsorvido, o hidrogênio é secretado. Lembra que em situações fisiológicas, normalmente no corpo já, a gente tem mais ácido do que base, porque o metabolismo do corpo, principalmente de proteínas, ele gera uma maior acidez, produtos ácidos no corpo. Então o rim ele está constantemente fazendo isso aqui, secretando hidrogênio, porque a gente teve uma maior produção de ácido durante o dia. Quando a gente está em acidose, o corpo diminui esse processo. Quando a gente está em alcalose, desculpa, ele vai reduzir isso para reter mais hidrogênio. Mas em situações normais, ele vai estar fazendo isso porque a gente já tem naturalmente esse excesso de H+. E daí o H+, vai ser excretado lá no lume do tubo e excretado aqui a partir do ácido carbônico.
nos segmentos finais, a secreção de hidrogênio vai ser basicamente a mesma coisa. Sempre pensar no CO2 se difundindo para dentro da célula, que é um ácido, vai ter a formação do bicarbonato, o bicarbonato vai ser reabsorvido, enquanto o H+, vai ser excretado. A diferença é que aqui nos segmentos finais é por bomba, então aqui é um processo ativo. O corpo vai estar gastando energia para jogar esse hidrogênio para fora. Tampão fosfato. Então aqui, antes de ir para lá, perceba que assim, a nossa ideia é pegar o bicarbonato que foi filtrado. Então a gente tem o bicarbonato aqui, ele foi filtrado, ele está lá no lume. A gente precisa reabsorver ele, trazer ele para dentro do corpo, enquanto a gente precisa pegar o H+, que é o ácido, e jogar para dentro da urina. Então perceba que a gente sempre vai pegar o bicarbonato em troca de um H+. Em situações de acidose, que a gente tem muito ácido, vai chegar um momento que a gente vai usar todo o bicarbonato que a gente tem, que foi filtrado. Então, tudo que a gente tinha lá no lumen tubular de bicarbonato vai ser usado para trocar por hidrogênio, mas a gente ainda tem hidrogênio para ser secretado. O rim vai começar a usar sistemas tampões. Um deles é o fosfato. Como que vai funcionar? Essa troca de fosfato por hidrogênio. Lá no lumen, a gente vai ter o fosfato, aqui, que está ligado com o sódio, porque ele forma um sal. O corpo vai começar através do CO2 que estava lá no líquido intersticial, ele vai, a partir da anidrase carbônica, transformar em bicarbonato e hidrogênio. O bicarbonato vai ser reabsorvido e o hidrogênio vai ser mandado lá para o lumen tubular. Esse hidrogênio vai se juntar com o fosfato para ser excretado na urina. Então, a urina ela também tem um limite de pH. Eu não posso começar a jogar um monte de hidrogênio na urina e deixar muito ácido. Então, esse fosfato se ligando aqui no hidrogênio, eu permito que a urina não fique tão ácida assim. E perceba que a gente teve a formação de um bicarbonato. Esse bicarbonato ele é considerado um ganho efetivo de bicarbonato pelo rim. Ou seja, eu produzi ele de uma fonte nova. Quando a gente fala lá do controle que acontece nos segmentos iniciais, a gente já tinha o bicarbonato lá no lumen que foi filtrado pelos glomérulos, e depois esse bicarbonato vai ser passado para dentro do corpo aqui e ser reabsorvido. Então eu não tenho um ganho efetivo, eu já tinha esse bicarbonato no corpo, ele só foi reabsorvido. Aqui não, eu criei bicarbonato e joguei para dentro do corpo de novo, enquanto o hidrogênio foi excretado lá pelo tampão fosfato. O problema é que a maior parte do fosfato que a gente tem ali no lumen tubular, ele é reabsorvido pelo corpo. Então, o corpo acaba usando muito mais o tampão amônio para se juntar com o hidrogênio e ser liberado lá na urina. A gente tem a glutamina, que vai vir lá do metabolismo das proteínas, dos aminoácidos. Ela vai chegar ali no rim e vai passar por uma série de reações químicas, fazendo com que ela se transforme em bicarbonato e em amônio, que é o NH4+. Esse amônio ele vai passar por um contratransporte aqui com o sódio, e ele vai se juntar com o cloreto e vai ser excretado. Então perceba que aqui a amônia está servindo como tampão, porque lembra que a definição de tampão é substância que se junta com o hidrogênio. O NH3 ele está se juntando com o H+, formando o amônio, que é o NH4+. E daí o NH4+, que é o ácido, está sendo jogado lá na urina para ser excretado, junto com esse amônio, que vai ser o nosso tampão, o amônio, o NH3. Isso acontece nas células tubulares proximais. Lá nas células dos túbulos coletores, o processo vai ser diferente. A gente vai ter o CO2 entrando na célula, ação da anidrase carbônica, formou bicarbonato e H+, bicarbonato foi jogado para o corpo. Perceba que aqui esse bicarbonato também é considerado, tanto aqui como aqui, é considerado uma fonte
nova de bicarbonato. Então, é um ganho efetivo que a gente está tendo. Não está vindo lá do bicarbonato que foi filtrado pelo glomero. O bicarbonato passou para dentro do interstício de novo. O H+, que foi formado pela bomba de ATP, bomba de hidrogênio, vai ser jogado lá no interstício. E daí a gente tem aqui amônia, que é um gás que passa de forma fácil aqui para o lume. E a gente vai ter a junção da amônia com o H+, formando o NH4+. Então, aqui ele está servindo como tampão, porque ele está se juntando com o H+, para ajudar na excreção. Lembra que a função dos tampões é permitir com que o H+ se ligue a alguma coisa para que a acidez da urina não seja tão acentuada. Então, a gente tem esses dois tampões, o fosfato e a amônia. E quando a gente tem a ação desses dois tampões, a gente vai ter o ganho efetivo de bicarbonato. Anion gap. Então, a gente vai ter cargas positivas no corpo, que basicamente se resume a sódio, e a gente vai ter as cargas negativas, que são os ânions. Lembra que cargas positivas estão na mesma quantidade que as cargas negativas. A gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente estaria gerando corrente elétrica o tempo inteiro pela diferença de potencial. Os ânions que a gente tem, as cargas negativas, se resumem a cloreto, o bicarbonato, e daí a gente tem o anion gap, que seriam todos os ânions, todos os outros íons do corpo, todas as outras substâncias que têm carga negativa, mas que a gente não mede no exame de sangue. É chamado de anion gap. Qual é a importância do anion gap? É clínica. Então, como que a gente vai calcular ele? A gente vai pegar a concentração de sódio, isso a gente pede no exame de sangue. Então, quando o paciente está lá em acidose, a gente vai medir essas concentrações de substâncias no corpo. Pede o sódio, vai pegar a concentração de sódio, diminuir pela concentração de bicarbonato e cloreto, o que sobrar é o anion gap. O que esse anion gap vai dizer para a gente? O valor normal dele está entre 8 e 16. Se a gente fizer esse cálculo e o valor do anion gap estiver entre 8 e 16, isso significa que a acidose do nosso paciente ela está sendo causada por uma diminuição do bicarbonato. Então, eu tive, por qualquer motivo que seja, por exemplo, uma diarreia que está fazendo eu perder bicarbonato, eu perdi o bicarbonato, eu perdi carga negativa. O que vai acontecer? O cloreto ele vai aumentar de tamanho, de tamanho não, ele vai aumentar de concentração. Então, o tamanho aqui dele na régua vai aumentar para evitar com que a gente tenha uma diminuição de carga negativa em relação ao total de carga positiva, porque tem que ficar neutro. Então, tive esse aumento de cloreto por causa da diminuição do bicarbonato, o anion gap ficou ali normal, ficou no mesmo nível que ele está sempre. Essa acidose é chamada de metabólica hiperclorêmica. É acidose metabólica porque eu perdi bicarbonato, hiperclorêmica porque eu aumentei cloro para compensar a perda de bicarbonato. Coisa importante de saber se a acidose é metabólica hiperclorêmica, eu vou evitar de dar soro fisiológico para esse paciente, ou seja, o NaCl a 0,9%, porque eu tenho cloro nesse soro e esse cloro vai piorar a minha acidose. Então, a gente evita de dar soro fisiológico para esses pacientes que têm esse tipo de acidose, mas a gente precisa repor volume, né? Porque a maior causa de perda de bicarbonato é pelas fezes, quando a gente tem diarreia. Então, eu tenho que repor volume, porque esse paciente vai estar desidratado e eu vou usar outras soluções que não o NaCl. E quando a gente calcular o anion gap e ele estiver alto, isso significa que o que causou essa acidose não foi uma diminuição do bicarbonato, e sim um aumento desses próprios ânions que não são medidos, principalmente o lactato e o cetoácido. Então, quando a gente está em acidose, por conta de diminuição da oferta de oxigênio, por exemplo, numa situação de isquemia ou numa situação de diabéticos do tipo 1 tem bastante aumento de cetoácido porque eles não têm glicose nas células direito por falta de insulina, então não tem glicose para produzir energia, começa
a fazer aquele metabolismo anaeróbico, que faz produzir lactato, faz produzir cetoácido, gerando uma acidose por aumento desses ácidos. E daí, como a gente não teve diminuição do bicarbonato, os níveis de bicarbonato vão estar normais, o de cloro vai estar normal também. Mas daí a gente tem um aumento do anion gap aqui. Então a gente consegue diferenciar esses dois tipos de acidose. Agora de regulação eletrolítica. O potássio. A gente tem formas de regular o potássio, que é colocando dentro da célula, quando ele está alto. Então, os fatores que estimulam a ida do potássio para dentro da célula: a insulina, o hormônio beta-2 adrenérgico, o T3, que é o hormônio da tireoide, a aldosterona e a alcalose. Todos esses fatores aqui, eles colocam o potássio dentro do intracelular através do estímulo da bomba de sódio e potássio. Lembra que essa bomba de sódio e potássio coloca o potássio para dentro. Então, quando a gente tem um aumento dos níveis de potássio, uma hipercalemia, esses fatores aqui começam a agir para colocar esse potássio dentro da célula. Perceba que a gente não está colocando esse potássio para fora do corpo, ele ainda está no corpo. Então, essa aqui é uma solução momentânea. A solução final vai ser através do rim. O rim vai secretar esse excesso de potássio para fora do corpo. E vai ser lá nos segmentos finais pela ação de bomba de sódio e potássio. Então, a bomba começa a agir mais, eu começo a reabsorver mais sódio, a excretar mais potássio, que é o que eu tinha de excesso no corpo. E a gente tem a ação de quando a gente fala de hipercalemia, o excesso de potássio, a gente sempre tem que pensar em acidose. Elas sempre vão estar associadas. Quando a gente tem acidose, um aumento dos níveis de hidrogênio, eu tenho um aumento dos níveis de potássio. Isso acontece por conta lá das células intercaladas do tipo A. Então, quando eu estou em acidose, as células do tipo A começam a agir e isso faz com que eu comece a reter mais potássio no corpo. Então, eu vou ter um aumento aqui da minha hipercalemia. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando a gente tem uma alcalose, uma diminuição dos níveis de hidrogênio, a gente vai ter uma hipocalemia, porque daí a gente vai ter as células B trabalhando, que seriam o contrário aqui da A, que vão estar fazendo com que o potássio seja excretado do corpo quando essas células intercaladas tipo B forem ativadas por conta da alcalose. Então, uma forma fácil de lembrar é sempre associar os níveis de hidrogênio aos níveis de potássio. Quando um está alto, o outro vai estar alto. Daí é só você pensar que hidrogênio alto é igual a acidose, hidrogênio baixo é igual a alcalose. Níveis de cálcio. Quem vai regular é o PTH, então aqui é uma regulação principalmente hormonal. O PTH ele é liberado quando a gente tem pouco cálcio no sangue. Então ele vai aumentar a reabsorção de cálcio, tanto intestinal quanto renal, e ele vai diminuir a reabsorção renal de fosfato. Ele vai jogar fosfato para fora para evitar aquela ligação do cálcio do fosfato e ter mais cálcio disponível no sangue. A gente também vai ter o efeito da acidose e da alcalose, quando a gente fala de cálcio. E é pensar o mesmo raciocínio. O mecanismo é diferente, mas é o mesmo raciocínio. Quando a gente tem aumento de hidrogênio, a gente vai ter um aumento de cálcio, por conta da ligação. Quando a gente está em acidose, o cálcio vai se ligar menos às proteínas do plasma, então eu vou ter mais cálcio livre no sangue, gerando uma hipercalcemia. Então, sempre associa também nível alto de cálcio, nível alto de hidrogênio, acidose. E quando a gente tem uma alcalose, que quando a gente tem baixos níveis de hidrogênio, a gente vai ter uma maior ligação desse cálcio às proteínas. Então, tem uma diminuição do cálcio livre, eu tenho uma hipocalcemia. Como eu estou com pouco hidrogênio, alcalose. E a gente tem um efeito do fosfato também. Então, se eu aumento muito fosfato no corpo, isso vai estimular o PTH, e o PTH vai começar a excretar mais fosfato lá no rim, e ao mesmo tempo aumentar a reabsorção de cálcio. Gente, eu vou ter que sair agora, por causa do horário. Eu preparei a revisão de neurofísio também,
mas eu vou conseguir gravar elas para vocês depois, tá? E daí eu mando junto com essa gravação aqui de físio, tá? Eu realmente tenho que sair. Mas obrigado por vocês terem vindo e qualquer dúvida é só chamar, tá?